já estamos no fim dos tempos? Se já estamos no fim dos tempos. É uma pergunta interessante, né? Porque estamos no fim dos tempos, mas dizer isso é assim, é uma coisa vaga, né? Porque tem que fazer algumas explicações aí para nós entendermos. A rigor, os últimos dias começaram quando? No dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz, estamos no ano 69 de Daniel, alguém perguntou. O ano 69 ou, na verdade, a gente quis se referir a 79ª semana. Aí não, porque senão a gente estaria... nós estamos no intervalo, na verdade, né? Porque a contagem da semana foi interrompida. Aí a 70ª já é o período tribulacional do qual a igreja não vai participar. Agora, já estamos no fim dos tempos, estamos nos últimos dias. E estamos também na última hora, porque o apóstolo João, lá no primeiro século, ele disse: filhinho, já é a última hora. E como veio o anticristo, muito se tem feito anticristo. Ou seja, naqueles dias, João já considerava que estávamos, a igreja não estava já na última hora. E os últimos dias, eles foram inaugurados no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro pregou, logo após o derramamento inaugural do poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Pedro, ele, na verdade, antes da pregação, né, respondendo uma pergunta ali, porque algumas pessoas ali em volta estavam achando que os crentes estavam embriagados, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, veja, para alguém estar embriagado àquela hora, e como a fermentação não era como nos dias de hoje... Teria que ter tomado a noite toda. Teria que ter bebido muito, né? Então seria algo assim escandaloso. Como alguém poderia estar embriagado já às 9 horas da manhã? 3ª hora é 9 horas da manhã. Aí Pedro falou: não, eles não estão embriagados sendo a 3ª hora do dia. E isso é o que foi dito por Joel. E aí ele cita a profecia de Joel. Só que quando você lê lá em Joel 2, você vê lá: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus falando por meio de Joel. Quando Pedro, que tinha autoridade apostólica, evidentemente, um autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele prega, e Lucas registra, o que Pedro diz? Citando a profecia: e há de ser que nos últimos dias. Então ele interpreta, pelo Espírito Santo, que aquele depois de Joel é uma referência aos últimos dias. Então nós estamos, desde aquele momento, nos últimos dias. Agora, se nós tomarmos o que Jesus falou no sermão profético, nós vamos perceber que os sinais indicadores do tempo do fim, da culminância desses últimos dias, da culminância desta última hora, ou podemos dizer, então, os últimos segundos, os últimos milésimos de segundos, ou falando de dias, os últimos minutos, as últimas horas desses últimos dias. Claro que nós não temos como saber se já estamos assim no limiar, né, do início do cumprimento do calendário profético que Deus estabeleceu. Jesus foi claro ao dizer para os discípulos o quê? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte: olha, não cabe a vocês especular, cabe a vocês cumprir a grande comissão, é pregar o evangelho, é fazer discípulos de todos os povos, debaixo do poder do Espírito. É isso que vocês têm que fazer. Agora, ficar especulando, não, é o ano que vem, é daqui 10 anos. Não, não vos pertence saber. Paulo também, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, ele disse: acerca dos tempos e das estações, não convém que vos escreva. Ou seja, não pertence a nós
especular sobre isso. Agora, a gente sabe que o arrebatamento é iminente. Em outras palavras, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora, como pode acontecer vou exagerar, daqui a 10 mil anos. Iminência quer dizer isso. Pode acontecer a qualquer momento, mas a gente não sabe o momento. Quem viveu no tempo da Primeira Guerra Mundial achava que o arrebatamento ia acontecer ali. Quem viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, muito mais. Quem viveu no tempo da Guerra Fria, meu Deus. E hoje, então, que o mundo caminha aí a passos largos para uma governança global, a gente percebe isso claramente, como, na verdade, tudo tem convergido para uma governança global, tem uma agenda globalista que está sendo imposta, e aqueles que não aceitam, bom, veja hoje aí, vai chegar por mão, se não chegou ainda, essa questão agora da raça, né? Vamos ver que agora a empresa vai ter que pedir para os funcionários dizer qual é a raça que eles pertencem. Veja se isso já não tem todo algo sendo engendrado aí. Toda uma doutrinação, né? Toda uma doutrinação, né? Então você é obrigado agora a falar qual que é a sua raça e tal. Veja, eu sou da raça humana, né? Todos nós somos da raça humana. Mas eles querem dividir a humanidade para poder implementar uma ideologização, uma agenda terrível. Isso não é só no Brasil. A gente está sentindo agora bastante no Brasil por causa do que nós já sabemos, o que tem ocorrido aí, não é? Mas, infelizmente, isso é uma tendência mundial. E o anticristo, claro, ele vai pegar tudo pronto. Quando a igreja for arrebatada e ele ascender como homem do pecado, como diz a Bíblia, ele vai ter tudo à sua disposição. E ele vai agir a priori como um grande negociador, valendo-se da diplomacia, ele vai conseguir fazer com que as forças se reúnam no sentido de convergir para o mesmo propósito. Hoje tem 3 forças que dominam o mundo, né? 3 forças históricas. A força eurasiana, formada por Rússia e China, e cada vez mais Rússia e China estão próximas, né? Nós temos também a força ocidental, representada pela OTAN, e tem a força islâmica, representada pela Irmandade Muçulmana. Tudo isso vai convergir para os meus propósitos, porque o templo também tem que ser construído lá em Jerusalém. Isso só será possível quando houver um acordo entre essas 3 forças. Então, tudo caminha para o fim. Nós não podemos dizer que já estamos na culminância desse fim, mas olhando para o que a Bíblia diz, a gente percebe tudo sendo preparado. Agora, Jesus falou, olha, quando vocês perceberem isso, aquilo outro, ainda é o princípio das dores. Ele deu o sinal claro de que a questão já vai estar, agora já falando especificamente para os judeus, né, para os israelitas, porque a gente sabe disso porque ele cita a profecia de Daniel. E aquela profecia de Daniel 9, 24 a 27, o anjo Gabriel foi claro, ele falou o que para Daniel? Daniel, isso aí diz respeito ao teu povo e à santa cidade. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Então, o povo de Daniel é Israel, mais precisamente o povo judeu. E a santa cidade é Jerusalém. Jesus, então, ele em Mateus 24, versículo 15, ele começa a falar dessa profecia. O abominável da desolação, ou a abominação da desolação, de que falou Daniel, que é uma referência à profanação do templo que Jesus posiciona no futuro. Porque houve já uma profanação no período intertestamentário, quando Antíoco Epifânio profanou o templo. Mas Jesus, ele deixou claro que aquilo ali não foi o cumprimento final. Nós estamos diante de uma profecia de dupla referência, não é? Ela tem essa referência ligada ao que aconteceu no período intertestamentário, sem dúvida, mas Jesus diz que o cumprimento final
vai ser no período tribulacional, porque ele fala que vai haver sinais cósmicos e tanta coisa. Agora, antes dele falar do período tribulacional, ele fala do que aconteceria ao longo da era cristã, ao longo da história, quando ele diz que haveria guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos. Claro que alguns pré-tribulacionistas tentam forçar aí uma abordagem paralela entre Mateus 24, 4 a 14 e Apocalipse 6, 1 a 8, que Apocalipse 6, 1 a 8 fala dos 4 cavaleiros. E nós sabemos que o primeiro cavaleiro é o anticristo, né? Agora, na profecia de Jesus não tem o anticristo. Jesus fala de falsos cristos que surgiriam ao longo dos séculos. Então, fazer uma correspondência aí, eu acredito que é forçar a Bíblia para tentar aí estabelecer uma correlação e tal, e dizer que o anticristo, na verdade, será o último falso Cristo e tal. Eu penso que, na verdade, Mateus 24, 4 a 14, fala de, como Jesus mencionou ali, dores progressivas. Porque o termo que Jesus usa, odin, no grego, é, na verdade, um termo para as dores de parto, as contrações que a mulher sente na medida que vai se aproximando o momento do parto. Então, claro, na medida que vai se aproximando o tempo do fim, a culminância, na verdade, a culminância de todas as coisas, claro que esses sinais eles vão se intensificando. Vai havendo um maior número de terremotos, de catástrofes, e de pestilência, e de guerras, e rumores de guerras. Cada vez aumenta mais. Uma coisa é pior do que a outra. E, claro, vai chegar o momento em que Deus já estabeleceu qual é o momento final de todas as coisas. Então, o que nós podemos afirmar é que nós estamos nos últimos dias. Estamos no tempo do fim, mas ainda não é o fim no sentido de culminância, né? Nós poderíamos dizer que estamos no início do fim, por assim dizer, né? Mas o fim propriamente dito, aí vai ter o seu start, né? Vai ter o seu desencadeamento, né? Ele vai ser desencadeado pelo arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é o evento desencadeador. Quando houver o arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada da terra, aí sim, o calendário profético, ele começa a se desenrolar, não é? Claro, começa a haver o desdobramento de tudo que está previsto na palavra profética. Hoje o que nós estamos vendo são apenas amostras do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Claro que os irmãos que são historicistas, né, no que tange a interpretação do livro de Apocalipse, eles querem ver um cumprimento já dentro da história. Então eles já querem que haja cumprimento agora. Mas nós que somos futuristas sabemos que o cumprimento final de todas as coisas vai ocorrer a partir do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí sim, um evento começa a acontecer após o outro, né? A agenda de Deus começa a ser posta em execução dentro do período de 7 anos do período tribulacional, quando a igreja estará no céu, mas na terra, vários acontecimentos, até que Cristo desça para implantar o milênio na terra, e nós vamos reinar com ele também,